Olá, eu sou Felipe de Carvalho, sejam bem-vindos à ONU News. Eu converso hoje com o especialista em educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, na Ucrânia, Nelson Rodrigues. Nelson, seja muito bem-vindo e obrigado por conversar conosco. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. É um prazer poder estar aqui e partilhar a minha experiência neste momento, neste contexto de emergência e aquilo que se passa na Ucrânia. Muito obrigado, Nelson. Eu gostaria de começar justamente pelo contexto atual do conflito, um conflito gravíssimo e no qual as crianças estão passando por muitas situações terríveis. Mas eu gostaria, Nelson, que talvez você pudesse trazer um pouco qual o impacto que as crianças têm sentido com essa nova onda de ataques, principalmente por drones em áreas civis, que tem sido uma tendência mais recente nesse conflito na Ucrânia. Bem, portanto, acho que temos que distinguir aquilo que é o risco imediato, não é? As crianças podem ser, portanto, atingidas e eventualmente há um risco, de vida, não é? Mas também aquilo que é o risco a longo prazo daquilo que estas crianças estão a viver. Porque não só é o impacto direto, portanto, destes drones, mas também os alarmes, esta incerteza, esta ansiedade que se gera cada vez que um risco destes se apresenta. Portanto, o que é que acontece? Cada vez que existe o risco, a criança pode ser durante a noite, tem que acordar, tem que ir para um abrigo, perde horas de sono. Se estiver na escola, tem que ir imediatamente também para se proteger para um abrigo, interrompe a atividade letiva. Portanto, há toda esta situação, um, que eu diria de ansiedade quase permanente que as crianças têm que conviver. Principalmente nesta situação, portanto, que afeta mais as áreas civis. Quando o risco é bastante elevado, posso dizer, por exemplo, que a nível de educativo a escola não funciona face a face e só há acesso, por exemplo, digital à educação, o que causa imensa disrupção no desenvolvimento das crianças, principalmente ao nível social, ao nível da interação com os pares, até mesmo de relacionamento com os professores. Portanto, existe toda esta dimensão de desenvolvimento infantil que é interrompida e que está neste momento em risco obviamente, por estes impactos na sociedade civil. Certo. Nelson, e outra grande preocupação do Unicef e de outras agências humanitárias agora, nesse momento em particular, é a chegada do inverno, um frio intenso na Ucrânia e também muitos ataques atingiram a infraestrutura de energia. Então, a questão do aquecimento é um grande desafio logístico. Como é que, para garantir que as crianças não passem frio nesse inverno, quais são as ações que o Unicef está planejando e implementando nesse momento? Bem, vejamos, aqui é necessário considerar o contexto no seu todo, não é? E efetivamente nós temos a noção de que em falha de energia ou até falha de água, os serviços acabam por ser interrompidos e as crianças acabam por sofrer as consequências dessa situação. E aí o Unicef tem investido e trabalhado com parceiros e com o governo em três grandes áreas, não é? Uma que eu diria que é a área mais ao nível global, em que trabalhamos com 9 das regiões que estão mais próximas da linha da frente para manter o aquecimento nos serviços sociais, nomeadamente as escolas, os centros de saúde, e neste momento estamos a trabalhar para tentar chegar a cerca de 2 milhões de residentes, e este é o nível social maior. Temos intervenções, por exemplo, já dedicadas mais ao nível comunitário, ao nível das escolas, em que vamos atribuir um subsídio financeiro a cerca de 220 escolas este ano para melhorarem a sua capacidade energética, para reabilitarem portas, janelas, garantir que existe uma maior eficiência em termos de isolamento e de garantia de calor, e depois trabalhamos ao nível da família, e este ano temos em plano apoiar com subsídio familiar a 45 mil famílias para que elas possam eventualmente responder às suas necessidades concretas, quer seja, por exemplo, para adquirir combustível para aquecimento, ou mesmo os próprios meios de aquecimento, roupas de inverno, outras necessidades que sejam concretas para essas famílias. Sem dúvida, é um trabalho importantíssimo nesse momento em que a temperatura também é mais um fator que agrava a situação de toda a população, mas em particular das crianças. Nelson, agora entrando mais na área da educação, né? A gente sabe que muitas escolas foram destruídas,
Muitas vezes as crianças estão tendo aulas e têm que evacuar por conta de alarmes. Muitas crianças estão traumatizadas também pelo próprio conflito. Você que está lidando diretamente com as crianças que estão tentando manter ali a educação em dia, como é que fica a motivação delas? Muitas desistem ou elas ficam mais determinadas a aprender? Como é que fica o desejo de ir para a escola nessa situação com tantas adversidades? Bem, acho que é importante, em termos de contexto, colocar ou perceber que isto é uma situação que tem afetado as crianças desde há 5 anos, com a situação da pandemia, que já houve uma disrupção educativa e que agora transitou para outro nível de disrupção devido à situação do conflito, não é? Portanto, o que é que nós temos observado? Há de facto esta situação de incerteza permanente, esta ansiedade permanente. Este ano, no primeiro dia de escola, consegue imaginar crianças que estão a primeira vez a ir para a sua escola, a meio da abertura do ano letivo, soaram alarmes pelo país, têm que ir para um abrigo que não, com pessoas que não conhecem. Há aqui um nível de impacto transversal ao nível do desenvolvimento infantil, não é? E isso é muito complicado de gerir. O que o Unicef tenta fazer é criar uma certa normalidade ou minimizar, mitigar os riscos associados com esta circunstância, não é? E então, para isso, o que é que temos colaborado mais em tempos recentes? Portanto, a Unicef trabalhou para reabilitar abrigos. Nós sabemos que as crianças podem ir à escola se tiverem abrigos nas escolas, portanto, isso facilita o ensino presencial. Onde isso não é possível, onde apenas a educação à distância é possível devido ao elevado risco de segurança, o Unicef tem distribuído materiais pedagógicos, materiais digitais para poder aceder online à educação. Fizemos uma boa colaboração recentemente com o governo em relação à sua plataforma online chamada a Escola Online Ucraniana. E temos criado centros de apoio à aprendizagem, onde os alunos, por breves períodos de tempo, conseguem aceder a alguma educação. E porquê é que eu estou a realçar estes projetos ou estas abordagens? Porque, de facto, existe uma perturbação que é a falta do espaço social, principalmente nestas situações, não é? E falava com uma professora recentemente que me dizia que quando encontra às vezes os seus alunos em outros contextos sociais que não a plataforma online, os alunos por vezes não a reconhecem porque estão apenas habituados a vê-la nessa circunstância. Portanto, há todas estas interrupções, há todas estas incertezas, mas aquilo que me dá, de alguma forma, alguma satisfação de dizer é que não notamos uma diminuição na motivação para acesso à educação. As crianças querem aprender, as crianças querem voltar à escola, as crianças querem voltar a estar com os seus colegas, querem brincar, querem cantar, querem dançar, querem aprender em segurança. Portanto, a motivação em si não diminuiu e, de facto, acho que o sistema educativo na Ucrânia tem sido bastante resiliente para tentar, dentro do contexto em que nos encontramos, oferecer essas oportunidades às crianças. Sem dúvida. E, Nelson, você falou muito de essa tentativa de manter a normalidade, né, para as crianças, na medida do possível. E muitas vezes se fala que uma das primeiras vítimas da guerra é a infância, é a ideia de infância, né? Essa inocência, essa capacidade de brincar. Então, que atividades, que programas o Unicef também tenta levar para esses ambientes para que as crianças tenham essa possibilidade de resgatar a infância, né? Viver essa infância, mesmo nesse contexto tão conturbado? Pronto. Acho que, como eu dizia anteriormente, há vários fatores que influenciam a normalidade. Portanto, por exemplo, com a resposta de inverno, como estávamos a falar, se uma família perde acesso à energia, perde acesso à água, perde acesso a tudo o que é mais básico, e a normalidade é interrompida. Portanto, como eu estava a dizer, fazemos este trabalho para garantir o aquecimento, para garantir o acesso à água potável. Temos cerca de 300 mil pessoas que tiveram acesso à água potável só durante o mês de setembro, por exemplo.
mas também fazemos um grande trabalho ao nível da saúde mental e do apoio psicossocial, não é? E nesse caso, o Unicef tem, por exemplo, brigadas móveis, tem apoio de conselheiros, algumas plataformas online que ficam disponíveis ou que estão disponíveis para as crianças que sentem essa necessidade ou que precisam de ter esse apoio, principalmente, por exemplo, em circunstâncias em que as escolas são atingidas ou são afetadas e têm que transitar do ensino presencial para um ensino online. E de facto, essa tem sido uma das nossas dos nossos grandes esforços que tem tido bastantes resultados positivos. Certamente. E Nelson, você também já trabalhou em outros contextos, né, ao redor do mundo, Camboja, Moçambique, Tanzânia, com um foco especial em inovações no ambiente educacional. Que experiências, que ideias você traz também desses outros contextos para tentar aplicar na realidade ucraniana? Bem, eu diria que, apesar de parecerem contextos extremamente distintos, há, de facto, aprendizagens que se trazem ao longo da implementação de programas, não é? Um, Portanto, uma das coisas que eu acho que trouxe destas experiências noutros contextos, esta noção de que, para desenhar programas eficazes e eficientes, temos um pouco dois espaços, um que é o espaço problema e outro que é o espaço solução. E a nossa tendência é sempre avançar para a solução, não é? E uma das coisas que aprendi através da adaptabilidade e contextualização para estes diferentes contextos é permanecer mais tempo no espaço-problema, perceber exatamente em contexto o que é que são as dificuldades ou o que é que pode ditar o sucesso ou o insucesso de um programa. Por exemplo, quando estava no Camboja, já há bastante tempo atrás, a parte da tecnologia não aceitava o alfabeto Khmer. Não é? Então, como é que fazemos uma intervenção digital, por exemplo, quando os computadores ou os telefones não aceitavam isso? Então, aí utilizámos voz. E existe esta criatividade que tem que surgir ainda no espaço-problema. Outra das coisas que tenho melhorado ou que adquiri com esta experiência é a capacidade, claramente, de desenhar programas perfeitamente centrados nos beneficiários e nos utilizadores, não é? E acho que houve um período em que se calhar havia uma tendência de desenhar programas sem este tipo de participação ativa, e no meu caso, que sempre o fiz, acho que tenho melhorado mais nesta participação e em desenhar programas não para utilizadores, mas com utilizadores. E aí envolvemos todos os elementos da comunidade, desde o Ministério aos professores, diretores de escola, e isso tem sido uma das experiências que eu trago para a Ucrânia, adquirida claramente noutros contextos também. Perfeito. Nelson, uma última pergunta. Existem, claro, muitas expectativas com o momento de um cessar-fogo, um processo de paz que possa beneficiar toda a população ucraniana. Num eventual cessar-fogo, quais seriam as prioridades do Unicef na área da educação? Bem, eu acho que temos que compreender que neste momento há uma resposta humanitária, mas também há uma resposta já de recuperação e de reabilitação, não é? Portanto, o Unicef, neste momento, já está a começar a operar na reconstrução dos sistemas para que esses sejam mais resilientes, mais seguros, mais fortes, mais inclusivos. E nesse sentido, eu não posso dizer que haveria uma alteração das prioridades da Unicef. Portanto, a Unicef continuará sempre, sempre a garantir o bem-estar da criança e procurar o seu desenvolvimento ao seu potencial máximo, e nós continuaríamos com esses aspectos. Dentro disto, posso salientar, por exemplo, o trabalho feito ao nível da recuperação educativa. Temos trabalhado imenso com os professores para que eles sejam capazes de identificar lacunas ou necessidades educativas específicas. Trabalhamos com eles também para que eles possam contextualizar estes programas educativos individuais ao nível da sala de aula, para que assumindo que existe esta disrupção na atividade educativa, que existe um atraso ou risco de que os alunos não aprendam tudo aquilo que poderiam aprender durante um ano letivo, para que esta parte seja também acelerada e haja o mínimo de disrupção. Portanto, nesse sentido, eu diria que o Unicef continuará
claramente a apoiar os esforços de reconstrução de sistemas, muito centrados na criança, para garantir que todas as crianças têm acesso a uma educação de qualidade, e que possam efetivamente ser felizes e prosperar no seu desenvolvimento. Muito obrigado, Nelson, por compartilhar conosco as iniciativas e reflexões do Unicef e esse trabalho tão importante em relação às crianças na Ucrânia e ao apoio à educação no país, mesmo nesse contexto de conflito. Parabéns pelo trabalho e obrigado por conversar conosco. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para contextualizar os problemas e as soluções que apresentamos a estas crianças.